dia, professor. Bom, aqui é a nossa apresentação do primeiro seminário, né, sobre a seleção do sistema. Então, nós somos o grupo 9, composto pelo Alexandre, por mim, Carlos Kizan, o Christian, o Gabriel, o Lucas e o Vitor. Então, aqui a gente tem uma agenda sobre o que a gente vai apresentar para vocês hoje. Primeiro, a gente vai mostrar a sugestão de sistemas que a gente escolheu, as 3 opções. E depois, as motivações justificativas, assim como as peças, os materiais de cada peça e os processos de fabricação de cada uma das opções que a gente escolheu, como foi exigido pelo professor. Então, essas são os 3 sistemas que a gente escolheu. É o capotraste, um compasso e uma carretilha. E primeiro eu vou falar sobre o capotraste. Então, como motivação e justificativa para escolher o capotraste, a gente tem primeiro que metade do nosso grupo toca violão, né, que é um instrumento de cordas. Para quem não sabe, o capotraste ele é utilizado em instrumentos musicais de cordas para encurtar o braço do instrumento, digamos assim, fazer o som ficar mais agudo. Outra motivação para o nosso grupo foi que ele tem um preço muito acessível, tem ampla disponibilidade, e assim como ele é um mecanismo interessante, né, muito útil nesse meio musical, ele também é um mecanismo simples de se fazer, de se projetar. Bom, o capotraste ele é basicamente composto por 2 partes, a alavanca e a base, que são interligadas por um eixo. Entre elas a gente tem também a mola, e em cada uma delas a gente tem o que a gente chama de gripe. E aqui a gente tem os materiais para cada peça. Então, o eixo e a mola seriam feitos de aço inoxidável e os gripes de poliuretano, e tanto a base quanto a alavanca de alumínio. E quanto aos processos de fabricação, o grip seria feito por moldagem por extrusão, a alavanca e a base por fresamento, a mola por trefilação e o eixo por forjamento. Além disso, também a gente ia ter processos como o revestimento, né, a pintura do capotraste e a junção. Então, tudo bem, pessoal? Dando continuidade aqui à apresentação, eu sou o Christian, vou falar um pouco sobre a seleção do nosso segundo sistema, que no caso foi o compasso. E o que motivou a nossa equipe a escolher o compasso foi novamente uma questão de um mecanismo relativamente simples de ser trabalhado, juntamente com a gente ter enxergado uma possibilidade de redução dos custos de fabricação, além de uma possibilidade de melhorias ergonômicas, levando em conta os diferentes designs aí que existem para esse produto. Então, justificando, o compasso é um objeto amplamente disponível, assim como o capotraste, com preço acessível, que a maioria dos integrantes tem em casa. É um sistema que é muito utilizado por engenheiros, para realizar o desenho técnico, e possui também um número pequeno, um número reduzido de peças e de materiais. Então, partindo agora para o objeto em si, a equipe considerou razoável dividir o compasso em 5 tipos de peça diferentes, a começar pelo apoio, que é onde o compasso vai ser apoiado no papel para efetuar a rotação, as 2 hastes, que são as peças que caracterizam o compasso, essa haste dupla aí, a cabeça, que é por onde o compasso vai ser segurado, vai ser manuseado, os parafusos ali encaixados na cabeça vão possibilitar a rotação dessas 2 hastes, que também é um movimento característico do compasso, de abertura e de fechamento. E por último, o suporte do grafite, que é onde o grafite vai ser encaixado para que fique firme na hora do desenho. Então, definidas as 5 peças base, a gente pode partir agora para a definição dos materiais de cada uma dessas peças escolhidas, a começar novamente pelo apoio, que a gente considerou idealmente como sendo de aço inoxidável. Para as hastes foi definido o alumínio. Para o material da cabeça foi escolhido um polímero termoplástico, no caso o polietileno.
e os parafusos de aço inoxidável também, assim como o nosso apoio para o grafite, o suporte para o grafite. Então, chegando finalmente aos processos de fabricação do nosso compasso, a equipe optou por uma prensagem por matriz, um tipo de conformação para o nosso apoio de aço inoxidável. Para trabalhar o alumínio das hastes, optou-se por uma usinagem por fresamento, né, da mesma forma que se trabalhou o alumínio, que se propôs trabalhar o alumínio no capotraste. Para moldar o polímero termoplástico escolhido, o polietileno, foi escolhido o processo de moldagem por extrusão, né? E para fazer os nossos parafusos, um processo de forjamento, né? Devido ao formato da peça, do suporte do grafite, optou-se também, por causa do seu material, né, de aço inoxidável, optou-se por um processo de fundição. Além disso, a peça vai passar por processos semelhantes ao que foram vistos no capotraste, que são os processos de revestimento ou pintura e também o de junção das peças. Então, por último, eu vou falar aqui sobre a nossa terceira escolha de sistema, nossa terceira opção de sistema escolhida, que será tratada também um pouco mais superficialmente, que é a carretilha, né? Que para quem não conhece, é um mecanismo semelhante ao do molinete, né? Presente nos caniços, nas varas de pesca, né? Foi escolhido pela familiaridade de alguns integrantes da equipe com a pesca e também por ser um mecanismo de funcionamento muito interessante, apesar de não ser exatamente um mecanismo simples, né? Como a gente vai ver a seguir. Então, aqui, como todos podem ver, a gente tem uma imagem de uma carretilha comum, totalmente desmontada, com todos os seus componentes à mostra. Então, percebam que trata-se realmente de um mecanismo um pouco mais complexo, de difícil reprodução. E, entretanto, aproveitando o fato do terceiro sistema ser abordado de maneira um pouco mais superficial, a gente se permitiu simplificar esse mecanismo aqui em menos peças, em peças-chave, né, em peças principais. Na verdade, foram 4 aqui que a gente separou, que eu vou demonstrar no próximo slide. Então, aqui está a nossa sugestão de peças. A começar pelo rolamento, né? Um rolamento comum, como nós de engenharia mecânica estamos acostumados a ver. O rolamento vai possibilitar a rotação do carretel em torno do seu próprio eixo. Em segundo lugar, o freio, né? Existem 2 tipos de freio para as carretilhas, o magnético e o mecânico. Até por uma questão de material, a gente acabou optando por um freio mecânico para a carretilha. Em terceiro lugar, uma peça característica aí da carretilha, que é a manivela, que vai permitir a rotação ali tracionando ou distracionando o fio de pesca. E por último, o próprio carretel, que é a peça mais importante, na verdade, da carretilha, que nada mais é que o tambor, né, em torno do qual vai ser tracionado o fio e a linha de pesca, né? Para os materiais, a gente definiu os rolamentos como sendo rolamentos de cerâmica e escolhemos alumínio para os demais componentes, né? Levando em consideração aqui que a maioria dessas peças, esse freio, manivela e carretel, em geral, são feitos de fibra de carbono, mas atendendo à recomendação dos professores para evitar esse tipo de material, a gente resolveu substituir por alumínio, né? Os rolamentos, agora indo para os processos de fabricação, os rolamentos serão feitos por prensagem, enquanto manivela e freio serão fresados, né? E o carretel, levando em conta sua geometria, poderá ser feito por torneamento. Então, para finalizar, só reforçando que tanto materiais quanto processo de fabricação são ainda considerações iniciais, né? Elucubrações iniciais, estão sujeitos a alterações aí conforme o andamento do projeto. Por último, aqui as principais referências tomadas para esse trabalho inicial. Então, obrigado a todos pela atenção.